A partir de agora está no ar o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, a nossa convidada, a nutricionista Renata Deodato Pereira, vai falar principalmente sobre quais alimentos são aconselháveis para os pacientes que estão em tratamento e o que deve ser evitado. Afinal de contas, não é porque um alimento é natural que para esse momento da vida ele deve ser consumido ou pode ser consumido. Além disso, a surpresa de hoje, sempre que ela vem aqui, é uma receita que vai cair direitinho nessa época em que nós estamos. Imagina o que é? Não? Então assista o programa Mais Saúde que está apenas começando. Bom, e o nosso bate-papo é com a nutricionista da ACOM, a Renata Deodato Pereira, que já está aqui ao meu lado. E a gente vai falar hoje sobre um tema muito bacana, mas focado no paciente. Porque as pessoas sempre têm dúvidas, né? Alguns pacientes no início do tratamento te procuram para saber o que é legal consumir, o que não pode, o que pode, inclusive, complicar alguma questão, né? Assim, por exemplo, quando o paciente faz quimioterapia, enfim. Então, esse é o tema do nosso programa de hoje, mas, primeiramente, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo mais dessa vez aqui no programa Mais Saúde. Sou nutricionista da ACOM já há 11 anos. Somos duas nutricionistas na ACOM, a gente faz todo o acompanhamento dos pacientes que estão acolhidos na casa de apoio, alimentação balanceada, todas as refeições que são servidas no dia, café da manhã, o almoço, café da tarde, o jantar, a ceia. Fazemos o acompanhamento também das dietas de sonda, dos suplementos nutricionais, e a nutrição da ACOM também faz o atendimento dos pacientes do projeto Humanizar, que são atendidos no domicílio. Parece assim simples, porque simples assim entre milhões de aspas, O trabalho da nutricionista ele visa manter uma qualidade nos alimentos, tanto no preparo, acondicionamento correto, dos alimentos. Mas ele na nutricionista, eu falo, pessoal, é a nutricionista que trabalha, por exemplo, em empresas, que cuida ali de um restaurante, mas ela faz os alimentos com tudo liberado, desde que seja saudável. Agora, como que é o desafio de vocês aqui na Casa de Apoio para preparar esses alimentos de forma que parte dos pacientes pode consumi-lo normalmente e outra parte talvez tenha uma restrição? Como que é isso, esse acompanhamento para a nutrição em uma casa de apoio que está diretamente ligada a um hospital que trata o câncer? A alimentação do paciente em tratamento com câncer, ela vai variar muito de acordo com o tipo de tumor, o tipo de câncer, a localização do tumor daquele paciente. Então, grande parte dos pacientes tem uma alimentação normal, comem uma comida sólida, o arroz, o feijão, a carne, as verduras, sem nenhuma dificuldade. Mas tem alguns casos de pacientes que têm certas restrições alimentares, ou por causa do tratamento, ou por causa da localização do tumor. Então, esses casos que necessitam de um acompanhamento mais de perto. Alguns pacientes têm, por exemplo, dificuldade para engolir. Então, ele precisa de uma refeição, de uma alimentação adaptada para a condição dele, naquele momento. Então, muitas vezes o paciente necessita de uma dieta mais pastosa, de uma alimentação mais líquida. Tem os pacientes diabéticos que têm a restrição ao açúcar, a sacarose. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, atendendo a necessidade de cada paciente de acordo com a necessidade dele. E exceto aqueles casos em que os pacientes, por exemplo, os tumores de cabeça e pescoço, que às vezes têm essa condição de dificuldade para engolir, para comer, enfim. Todo paciente que entra na casa de apoio ou que vem com histórico médico, ele é solicitado para ele algum exame para ver, por exemplo, glicose? Como que é essa definição de esse paciente pode comer isso, aquele paciente deve comer mais daquilo? Como que é essa, vamos chamar de separação desses pacientes? Na verdade, o paciente oncológico, grande parte deles, tem uma demanda de atendimento nutricional. O câncer, infelizmente, é uma doença que em grande parte dos casos, leva à perda de peso, Então, geralmente, a maioria dos pacientes que são atendidos, no Hospital do Câncer, quando são detectados, no caso, perda de peso, dificuldade de alimentação, seja ela uma dificuldade para engolir, náusea, vômito,
ou algum outro problema que esteja interferindo na alimentação, né? Esse momento, o próprio médico do paciente, ou enfermeiro, né, da quimioterapia ou radioterapia que acompanha esse paciente, ele encaminha esse paciente para a nutrição, para uma avaliação, né? Aí são feitos, né, a avaliação, né, antropométrica, peso, altura, o IMC daquele paciente e, né, de acordo com o que ele está alimentando, a quantidade de alimento, a perda de peso, se existe ou não, e o estado nutricional daquele momento, são indicadas, né, as condutas, ou uma orientação alimentar, ou o uso de uma suplementação nutricional se necessário, em alguns casos o uso da sonda. E esse acompanhamento é feito, quando o paciente entra, por exemplo, para o tratamento, é feito semanalmente? Como que funciona? A partir da primeira avaliação, né, nutricional, é definida o acompanhamento desse paciente, né? Então, em alguns casos, Paulo, o acompanhamento é mensal, quando é um paciente que tem uma pequena perda de peso, um paciente que, né, não tem tanta demanda, justamente. E em alguns casos, né, um paciente, às vezes, né, de cabeça e pescoço, que tem uma dificuldade grande para engolir, esse acompanhamento ele é mais próximo, né? Geralmente semanal e em alguns casos quinzenal. Então vai muito de cada caso, né? E com a alimentação, assim, e via de regra, assim, o que é aconselhável, né, o paciente consumir? Isso vale para todos. E o que não devem consumir de maneira alguma durante o tratamento, que pode ser prejudicial, que é orientado, né? Cada um tem sua orientação caso a caso, mas de maneira geral, o que vale nessas situações? De modo geral, a alimentação de um paciente em tratamento deveria ser uma alimentação balanceada, né? Então, um aumento do consumo de frutas, de verduras, o arroz, o feijão, a carne é muito importante, né? Numa quantidade moderada. Então, todos os alimentos são importantes. Então, nesse caso, né, de pacientes em tratamento, o consumo de frutas e verduras, principalmente, seria muito interessante porque são protetores, né? São agentes protetores contra o câncer. E o que deve ser evitado, por exemplo, tem algum alimento que... Porque muita gente acha, né, que são alimentos, por exemplo, vai à feira, né, e lá tem um monte de coisa saudável e pensa que por ser natural que é liberado. E às vezes não, né? No caso, né, do paciente em tratamento, principalmente de quimioterapia, né, em grandes casos, na maioria dos casos de pacientes em quimioterapia, há restrição de alimentos ácidos, né? Então, por exemplo, o paciente em quimioterapia ele deve evitar laranja, limão, abacaxi, principalmente, né, porque são alimentos ácidos que podem propiciar o aparecimento de mucosite, que são feridas na boca, né? Então, os pacientes em quimioterapia devem evitar esses alimentos. Né? Além disso, como, né, qualquer pessoa, evitar o consumo excessivo de sal, de açúcar, de gordura, de alimentos embutidos, de produtos defumados, né? Esses alimentos todos devem ser evitados. Aí você falou uma questão bem polêmica, talvez até diria, porque os alimentos embutidos, defumados, né, que vendem, por exemplo, bacon, né, esses alimentos, vira e mexe a gente vê na imprensa, né, a mídia divulgando que tem bastante relação com o surgimento de alguns tipos de cânceres, né, de tumores, enfim. Isso a gente deve considerar e consumir realmente com moderação ou tudo parte de estudos que ainda são informações preliminares, não tem confirmação? Como que é essa questão? Porque é muito complicado, né? Por exemplo, embutidos, né? Um presunto, um pãozinho de sal, um fim de semana com presunto, mussarela, enfim. É muito comum e é um embutido, né? Um bacon que tem em um sanduíche ou uma outra receita qualquer, é defumado, enfim. O que vale nesses casos? O consumo de alimentos embutidos, né, presunto, salame, defumados como bacon, a calabresa, é comprovado que esses alimentos, eles causam câncer, né? Pesquisas recentes do Ministério da Saúde, do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, comprovam que são alimentos com potencial cancerígeno. O consumo excessivo desses alimentos, né, ao longo dos anos, ele pode contribuir para o aumento da incidência de câncer. Então, são produtos que devem ser evitados, né? De vez em quando,
comer algum desses produtos, né, não vai ter tanto problema. Agora, a questão é o consumo constante, né, e efetivo. A gente sabe que tem pessoas que comem esses alimentos todos os dias, né? Então, esse consumo excessivo ele deve ser, sim, evitado. E uma outra e última questão polêmica, muitas pessoas que seguem pela linha de ir para as comidas naturais, vegetarianos, enfim, eles têm uma filosofia muito interessante, alguns deles, né? Às vezes nem seguem nenhuma linha específica, mas tem um posicionamento interessante, eu conheço pessoas assim, que a consumirem um adoçante, que é um produto completamente industrializado, químico, enfim, e a consumir um açúcar, que seja cristal, né? Preferem o açúcar do que o adoçante, porque o açúcar ele é cana, em alguns casos a gente sabe que tem adição de materiais para ele ficar branquinho, né? Tanto que inclusive eles indicam, todas as nutricionistas, enfim, eles falam que, não sei você, né? Aí que você vai me falar, que escolher um açúcar amarelinho e um branquinho, escolha o amarelo, que ele tem um pouco menos química. Então aí eu te pergunto, escolher um açúcar amarelinho e o adoçante que não engorda, que é diet, light, enfim, o que seria efetivamente mais saudável? O consumo de adoçantes é um assunto realmente bem polêmico. Alguns adoçantes, inclusive, são comprovadamente cancerígenos se usados numa quantidade maior. Isso seria todos os dias no café, todos os dias 2 vezes ao dia? Isso seria um uso extremo, por exemplo? É mais a quantidade que é colocada, né? Então, a gente sabe que tem gente que às vezes vai adoçar uma bebida e coloca muito adoçante, uma quantidade excessiva de adoçante, né? Então, aí que está o risco, o consumo excessivo e diário do adoçante, né? Geralmente, eu, enquanto nutricionista, indico o uso do adoçante apenas para os pacientes diabéticos, né? Que eles realmente necessitam de uma restrição do açúcar, né? O açúcar, se consumir de forma moderada, ele não vai ser prejudicial. Agora, um ponto importante, né, da gente falar, o ideal seria o consumo do açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais escuro, né? Ele tem um aspecto de uma rapadura quase, né? Então, aquele açúcar é um açúcar mais natural, né? O açúcar branco, né? Esse açúcar que é mais usado, o açúcar cristal, ele passa por longos processos, né? Com uso, inclusive, de química para torná-lo branquinho, clarinho. Então, o consumo do açúcar mascavo é muito interessante. Além dele ser mais nutritivo, tem um teor alto de ferro, né, que vai estar prevenindo a anemia, é um açúcar de maior qualidade, né? Consumido de forma moderada, é bem mais interessante que consumir o adoçante. Aí você falou a questão do adoçante, que você indica, enquanto nutricionista, apenas para pacientes que têm aquela orientação, por exemplo, diabéticos, enfim. Virou muita moda, né? Assim, eu não digo nessa forma de moda porque eu também consumo adoçante, enfim. Mas é muito comum as pessoas usarem para não engordarem, né? E com isso, tudo bem que pode ter realmente efeito, né? Ele engorda menos ou não engorda, mas tem todo esse outro lado que merece uma consideração enorme, né? Sim. Visto ao adoçante ao açúcar mascavo, por exemplo. Sim. Inclusive, essa questão, né, do adoçante com o risco de engordar, existem alguns estudos recentes, Paulo, que mostram que o adoçante ele pode levar a aumento de peso, né? Então, não vejo como interessante para a perda de peso o uso do adoçante, não, né? Use o açúcar mascavo em uma quantidade, né, reduzida, que vai ser mais interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque tem outras perguntas. Acho que o programa hoje está incomodando um pouco de gente, mas é isso aí, a gente tem que falar, né? Como a gente quer saúde para todo mundo, é um assunto que a gente tem que tocar nele, né? E tem outras questões aí que eu acho que vale a pena. Por mais que você esteja irritado, o Paulo já está falando que não deve consumir isso, não deve aquilo, mas acho que vale a pena, afinal de contas a gente quer saúde para todo mundo, né? Então não sai daí que o programa Mais Saúde volta já já. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste Capping e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. Acom, sua doação faz tudo acontecer.
Olá pessoal, vamos ficar por dentro dos eventos que vão acontecer. Sexto Arraiá da Dona Geralda, Tita, dia 16 de julho, sábado, a partir das 17 horas, Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo. Este ano, vamos comemorar os 70 anos da Dona Geralda, com um parabéns mais que especial para essa princesa da roça. Contamos com todos vocês. Nossa agenda vai ficando por aqui. Bom, estamos de volta com o programa Mais Saúde da Com, e aqui no nosso estúdio está a nutricionista, a Renata, né, que está falando com a gente alguns assuntos bacanas relacionados ao tratamento, a quais alimentos são aconselháveis, quais não são aconselháveis para o paciente consumir, mas também dando dicas para todas as pessoas, né, todos os nossos queridos telespectadores. Antes do intervalo a gente falou do adoçante. Aí agora vamos continuar a cutucar. Quando a gente prefere, por exemplo, um suco de saquinho, aqueles de pozinho, né? Que é só misturar lá na água gelada, tá pronto. Aí várias pessoas citam marca A, que é normal e é gostoso, todo mundo toma, e marca B, que é um suco light, enfim, a gente não pode falar as marcas, mas é fácil distinguir os que são normais, né, com açúcar, e os que são lights ou diets, talvez. Aí também, assim como o adoçante, tem se consumido em excesso, ou às vezes pela praticidade também, né? Você parte o saquinho no meio e faz meio litro, não tem que ficar aquela coisa de guardar metade na geladeira, um fica muito forte e o outro fica aguado. Mas esses sucos, tudo vai também do excesso e do consumo com moderação, ou é melhor optar ainda assim pelo natural? O ideal é optar pelo natural, né? O suco da própria fruta ou, né, na impossibilidade, uma polpa de fruta congelada seria o ideal. E as polpas, porque tudo tem conservante hoje em dia, né? Isso é que acho que o grande ponto, a não ser os que são puramente químicos, mas um suco de caixinha que você compra, inclusive o programa Mais Saúde, nós já mostramos aqui o tanto de açúcar que tem em cada um desses refrigerantes, sucos, enfim. Mas ainda assim, aquela polpa de fruta, ela tem conservantes, tem acidulantes, aquelas coisas todas. Ainda assim, ela é mais saudável. A polpa de fruta congelada, né? A polpa natural, você natural, diz, assim. Congelada, ela não tem conservante, né? Inclusive, a gente encontra hoje em dia no mercado essas polpas congeladas para vender sem conservante, né? O próprio processo de congelamento vai conservar aquele produto, não necessitando, né, de um conservante químico. Bacana, então, polpas de frutas congeladas são muito mais saudáveis do que os sucos, né, industrializados, inclusive de caixinha, tá, gente? Porque ele tá lá, né, suco de laranja, feito com não sei quantas laranjas, mas é químico também, né? Então, vamos falar de coisa boa agora, mudando um pouquinho o foco. Toda vez que a Renata está aqui conosco, a gente acaba trazendo uma receita, a gente pede para ela ensinar alguma coisa, e hoje não foi diferente. Nós estamos entrando no mês de junho, e esse mês em que acontecem muitas festas juninas, né, Renata? A gente trouxe uma surpresa para vocês. Então, a gente vai sair do estúdio e ir até a cozinha com a Renata Figueiredo, que vai mostrar para a gente uma receita que até então é surpresa. Vamos lá, Renata? Bom, Paulo, como você já falou, nós estamos aqui com a Renata, nutricionista da ACOM, para fazer um prato delicioso de festa junina, típico de festa junina, que é a canjica. A Renata agora vai mostrar pra gente os ingredientes, né, Renata, que a gente precisa para estar preparando esse prato muito gostoso. Hoje nós vamos preparar um prato muito saboroso, quente, né, para esse inverno que está começando, e muito prático de fazer. Qualquer pessoa, até quem não tem experiência com cozinha, pode preparar. Então, quem quiser, anota aí em casa para fazer, né, esse prato muito gostoso para a família toda. Vamos aos ingredientes. 1 xícara de chá de canjica. 1 litro de água. 200 ml de leite de coco. Meia xícara de chá de açúcar. 3 cravos da Índia. Canelas em rama a gosto. Amendoim torrado, sem pele e sem sal moído a gosto. Em um recipiente, colocar a canjica, a água
tampar e colocar na geladeira por 12 horas para descansar. Depois das 12 horas de molho, colocar numa panela de pressão. Acrescentar o leite de coco. O açúcar, né? Aqui nós estamos usando o açúcar cristal, que é o açúcar que a maioria das pessoas tem em casa, mas quem tiver o açúcar mascavo pode estar usando o açúcar mascavo nessa receita também. Fica mais saudável e muito saboroso. O cravo da Índia e a canela em rama. Misturar, tampar a panela e levar ao fogo após a panela fazer pressão, fazer o barulho, deixar no fogo por 25 minutos. Depois de 25 minutos em fogo baixo, espera a pressão sair toda. A gente abre a panela. E leva novamente ao fogo sem a tampa por 10 minutos para engrossar o caldo. Aí é só porcionar. Renata, e agora que já passaram esses 10 minutos dela no forno, a gente já pode comer? Não, ainda não. E agora? A gente vai colocar numa travessa, né, numa tigela, acrescentar o amendoim a gosto. Já tá cheirando já. E a gente pode decorar com a canela em rama. E agora servir em porções pequenas? Isso, agora é só saborear. Essa parte me interessa. Servir em porções pequenas, né? Eu acho que, como não vai dar para todo mundo, eu vou aproveitar esse momento. Já servi, já estou aqui com a minha vasilhinha. Vocês que estão em casa, aguardam na próxima semana. Aí eu conto se ficou bom. Pode deixar. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Nós tá aqui por modo de convidar vocês pro festão tradicional e bom demais da conta! É o Sexta Raiada na Gerarda Tita, gente! Totalmente beneficente pra contra o câncer pela vida! 16 de julho, na Rua Goporé, entre Minas Gerais e São Paulo, no bairro Santo Antônio, em Divinópolis. Participe você também, uai, e traz seus familiares e amigos! Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com o Centro-Oeste CAP e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer.